Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. E daí? Eu quero que vocês prestem atenção que este homem era efraimita. E deste homem, este homem foi o pai de Samuel. Samuel, o último juiz de Israel, sumo sacerdote, veio a conciliar as duas funções. Ele foi juiz e sumo sacerdote e era da tribo de Efraim. E isso é importante porque quando nós vemos em Números e em Êxodo, os sumos sacerdotes viriam todos da tribo de Levi. Assim o Senhor determinou. O Senhor separou a tribo de Levi para que fosse a tribo que iria cuidar do templo. E no entanto, em Samuel, o Senhor faz o diferente. Ele faz o inusitado, ele faz uma ruptura com o passado. Mais para frente nós voltaríamos a ter sacerdotes, os sacerdotes da tribo de Levi, mas naquele momento o Senhor decidiu que haveria uma ruptura. É interessante que sobre Efraim, quando você vai olhar em Gênesis capítulo 48, Jacó, ao abençoar Efraim, o filho caçula de José, ele abençoa Efraim como primogênito e diz o seguinte para Efraim, em Gênesis capítulo 48. No versículo 19, ele também será um povo, também ele será grande, contudo, o seu irmão menor, que é Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E lá na frente, então, o Senhor escolhe Samuel para revelar que o Senhor, ele chama a todos. Para revelar que o Senhor não é Senhor de uma tribo ou só de um povo. O Senhor é Senhor de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as gerações. Ele é o Deus do sobrenatural. Nós gostamos de colocar Deus numa caixinha e imaginar que Ele vai fazer tudo sempre do jeito que a gente consegue compreender. E Ele faz o incompreensível, mas Ele prepara o nosso coração. No livro de Samuel, este Samuel da tribo de Efraim, juiz e sumo sacerdote, veio a ser aquele que ungiria Saul, primeiro rei de Israel, e Davi, o grande rei de Israel. Aquele onde pela primeira vez Israel conseguiu conquistar todas as terras que haviam sido prometidas a ele por Deus. E Samuel, escolhido, colocado, ofertado no templo, poderia ter sido um mero auxiliar, um mero funcionário, mas Deus tinha um propósito na vida desse rapaz e demonstrou desde o início chamando Samuel, Samuel. E o próprio Eli, o sumo sacerdote da época, teve que reconhecer que Deus chamava Samuel. E todo o povo teve que reconhecer. Isso está no livro de 1 Samuel, capítulo 3, que diz assim: todo Israel, aliás, a partir do versículo 19, crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. A despeito da quebra de regra, o povo teve que ver que Samuel tinha sido confirmado pelo Senhor. E Samuel era fiel a Deus e não permitia que nenhuma das palavras do Senhor caísse por terra. Aquela ruptura naquele momento era necessária, porque Eli, o profeta, o sumo sacerdote da época, e os filhos de Eli não mais respeitavam as coisas santas de Deus. Os filhos de Eli cometiam crimes em Israel contra as coisas do Senhor e Eli nenhuma providência tomava. O Senhor estabeleceu o fim da casa de Eli por essa
grave desobediência, pelo grave desrespeito às coisas do Senhor. E ao invés de levantar outro da tribo de Levi, o Senhor levanta um de uma outra tribo. Mas uma tribo onde ele havia prometido, sobre a qual ele havia derramado a promessa de multidão. O Senhor diz ali naquele momento que ele chamaria multidões, que ele chamaria povos para o sacerdócio. E ele completa essa promessa em Jesus Cristo, da tribo de Judá, sumo sacerdote e rei. E nele todos nós fomos chamados a ser nação sacerdotal, a ser nação santa, a exercer o sacerdócio real. Isso está falado em 1 Pedro, no livro de 1 Pedro, Novo Testamento, capítulo 2, é um livro que já está quase no final da Bíblia, e diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, em Cristo Jesus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia em Cristo Jesus. Há traduções que falam que nós somos geração eleita do Senhor. E a geração, às vezes você está pensando, né, uma nova geração. Talvez você seja da minha faixa etária, mas eu quero te dizer que geração não é uma questão temporal de idade no Senhor. É uma questão de responder sim ao chamado de Deus. Toda vez que Samuel era chamado, ele dizia sim, pensando inicialmente que era Eli que estava chamando, mas ele respondia sim e continuou respondendo sim e foi fiel à palavra do Senhor. Vocês são agora chamados a ser sacerdócio real, a ser nação santa, a se levantar e falar desse Deus, esse que nos deixou essa semente, porque o Senhor diz que você é nação santa, que você é sacerdócio real. Tenha coragem de ir para o novo. Samuel foi o totalmente novo em Israel, inesperado, inusitado. Foi algo sobrenatural. Rompeu centenas de anos de regra. Mas era o que Deus tinha. Através dele, reis seriam ungidos. É o único sumo sacerdote do Antigo Testamento que tem 2 livros com o nome dele. O Senhor te chama para esse sobrenatural. Tenha coragem de obedecer ao chamado do Senhor. Tenha coragem de dizer sim a Deus. Tenha coragem de largar as vestes velhas, vestes rotas, vestes velhas. Deixe o velho, vá para o novo. É tempo profético do novo. Diga sim para o novo. Vá para o novo. Deixe as vestes velhas que não te servem mais, porque o Senhor tem vestes brancas, vestes de salvação. O Senhor tem anel de autoridade. O Senhor tem as botas do Evangelho da paz para você. Aceite o novo, aceite o inusitado, aceite o sobrenatural. E o Senhor fará grandes coisas em sua vida, porque eu recordo, é tempo profético. Até Pentecostes estamos vivendo um tempo profético. E é o tempo de trocar as suas vestes. Você que está me ouvindo agora, para você que está me ouvindo agora, é tempo de trocar as vestes velhas, em nome de Jesus. Deixo para você um louvor belíssimo que diz, simplesmente isso, diz é o nome do louvor. É cantado em português por Ana Nóbrega ou Gabriela Rocha. Ouça lá para você saber o que é que Deus diz de você. Em nome de Jesus, amém.